Que tipo de inovações educacionais você acha que tem sido utilizado e pode ser utilizado para apoiar a formação do profissional de saúde, Leopoldo? Diversas. Veja, eu acho que a gente precisa sair um pouco do foco do que está previsto no currículo da base, né, que todas as faculdades seguem. A grande inovação, a grande ruptura no processo educacional, na inovação, foram as metodologias ativas de aprendizagem. Perfeito. Isso colocou os professores num processo de questionamento, que é muito importante, né? E colocou os estudantes no processo de autonomia na sua busca por aprender, por construir, por reconstruir. E a gente vai avançando em outros cenários. Nós estamos vivendo hoje a 4ª revolução industrial. E isso diz muito do que a gente faz. O avanço da tecnologia é um grande aliado e entendo completamente as pessoas terem medo do novo. Tudo que é novo vai me incomodar. Se eu estou adaptado, do mínimo ao máximo, se eu estou adaptado a uma rotina e de repente eu preciso me flexibilizar para uma nova rotina, naturalmente eu vou me incomodar de alguma forma. Nos processos profissionais é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa no avanço da tecnologia, nós temos hoje plataformas digitais, o ensino online. Nós temos essas atividades, como nós estamos fazendo aqui no IMIP EducaCast, que são atividades de formação também, que trazem pontos importantes externos ao que eu estou habituado a fazer no dia a dia. Nós temos a internet das coisas, a inteligência artificial. Nós temos o grande avanço aí, o boom do momento, o ChatGPT, que vem transformando o processo de buscar informação na internet. E veja, isso já aconteceu há um tempo, né? Quando começaram a produzir livros, as pessoas se incomodaram bastante. Nossa, o conhecimento vai ser difundido para todo mundo, vai tornar as pessoas isso, aquilo. Depois chegou o computador, foi uma grande virada. Depois, conexão de artigos. A gente não conseguia material de educação como a gente consegue hoje instantaneamente. O que é produzido em outra parte do mundo, a gente agora tem acesso instantaneamente. Então, o que está acontecendo é tudo que já acontecia, mas talvez de uma maneira mais visível e as pessoas têm um acesso mais diretivo a isso. As pessoas têm acesso a redes sociais, mídias digitais, Instagram, TikTok, YouTube, e todos esses são canais de formação. E isso tem despertado nas instituições de formação esse olhar. Olha, por quê? E é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que as pessoas estão voltando a atenção para esse cenário? Por que as pessoas estão voltando a atenção para esses recursos? Tem uma razão de ser, né? TikTok não é só dança. TikTok também é uma plataforma de educação. Instagram não é só engajamento. Instagram é rede de networking. Então, os processos éticos, aí eu estou falando tudo isso, Fernando, porque os processos éticos de formação de base, eles precisam envolver valores pessoais, né? Então, a gente não pode olhar para tecnologia como algo superficial e fútil, algo que veio e vai sumir, porque não vai se intensificar, mas a gente tem que se preocupar em, inclusive, como formar profissionais para essa realidade, lidando de forma ética, técnica e consumindo tecnologia dentro de um espaço de transformação. Então, acho que aí a gente tem, e aí ele já pode complementar essa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem na integração de plataformas, na integração de graduação e pós-graduação, na transformação de produtos da pós-graduação, né, para a prática, que talvez seja uma outra grande revolução de inovação que os programas estão vivendo nesses processos, né? Eu queria dividir, inclusive, essa bola com Lígia, porque eu quero aproveitar que nós estamos perante de profissionais de saúde, né, e grande parte da nossa audiência, embora não necessariamente exclusivamente seja de profissionais de saúde, a gente imagina que vai ter um grande fit para essa população. Sim. E perante, então, uma doutora profissional de saúde, eu queria que vocês batessem uma bola em relação à geração de uma interface tecnológica, que eu vou resumir de forma bastante icônica como tela. A inserção de uma tela no processo de educação, com detalhe, de um profissional de saúde. E aí, quando a gente está falando de saúde, é indissociável a gente imaginar que a gente está falando de pessoas, de relações humanas. E isso é um conflito que a gente precisa resolver. Não sei se a gente vai ser capaz no EducaCast de hoje resolver, mas há correntes que brigam e, ao meu ver, podem existir antagonismos, né? Sim. Ou melhor, parafraseando Paulo Freire, né? Eu acho que podem existir divergências, mas vamos tentar evitar vetores negativos, antagônicos, que só fazem subtrair forças. Vamos falar um pouquinho sobre a interseção de uma tela como num processo de formação, de educação de um profissional de saúde que obrigatoriamente tem um ser humano. Será que a gente não está inserindo
uma interface a mais que está dificultando o toque, a relação humana? Para mim, a inserção da educação à distância é complementar, né? Acho que nunca vai tirar isso da prática que é necessária, né? A prática da educação em saúde é necessário, o cuidado, estar presente, o contato com o paciente, mas todo esse processo é um processo complementar. E hoje esse profissional, que é esse estudante que está numa geração diferente da nossa, né? Ele está muito habituado com tecnologia. Eu estou na geração jovem. Ele está muito habituado com tecnologia e isso para ele não é desconhecido. Talvez pro professor que está ali ensinando é o desconhecido, mas para ele é muito o dia a dia, né? Ele está acostumado a trazer referências do TikTok, né? Fala assim, eu vi do TikTok, eu falei assim, não, vocês vão ter que me contextualizar, porque eu não tô sabendo do TikTok, não. Mas assim, querendo ou não, a gente tem que se adaptar também a essa realidade. Mas eu acredito que sempre vai ser uma formação complementar para o profissional da área da saúde. Ele não vai transpor a educação formal nesse tipo de atividade profissional. Perfeito. Assim, é educação complementar mesmo. E qualquer tecnologia e qualquer recurso de aprendizagem que envolva inovação, ele vai ter vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, se a gente pensa nas atividades de simulação, é o primeiro ponto, né, de entrada do estudante na prática. É uma simulação de cenário real, mas ainda não é o real. Né? Então, tem muitos avanços já. Então, o pessoal da área de medicina, e Fernando entende isso bem melhor que eu. Os cursos de capacitação que envolvem simulação, eles já preparam o estudante com muito mais segurança para ir para a prática. Isso minimiza erro, diminui o risco de cuidado da atenção dispensada ao paciente. Da mesma forma, outros cenários. Então, nós temos aplicativos de realidade aumentada que proporcionam imersão do estudante para conhecer melhor partes do corpo, órgãos. A gente tem a tela como um recurso mais imediato e instantâneo para dirimir dúvidas na hora de estudar. Então, isso termina facilitando. Agora, é complementar, né? Porque, para além disso, o cenário real envolve, aí a gente volta para o toque que o Fernando comentou. Né? E só para fechar a questão da indústria 4.0 que eu havia comentado, o capital humano é o foco da indústria 4.0. Né? Porque se a gente não cuida das pessoas da maneira que a gente precisa, nós não vamos ter pessoas preparadas para cuidar de outras pessoas. Né? E a educação envolve esse contato direto. E é algo, e aí pensando em vantagens e desvantagens, que a educação digital, os cursos à distância, por exemplo, diminuem bastante. Né? Então, você consegue ter acesso a conteúdo, você consegue ter metodologias de inovação, você consegue ter metodologias que usam interação, aplicativos, softwares de interação instantânea, construção de gráfico, matrizes, etc., mas você tira o olho a olho, você tira o toque. E isso é o que as pessoas precisam quando vão buscar um profissional. Né? Um outro avanço que a gente tem, que também tem vantagens e desvantagens, o avanço da telemedicina, da telepsicologia, da telepsiquiatria, os atendimentos online como um todo, são medidas muito diretivas e que estreitam distâncias, facilitam o acesso, mas existem limitações também, como todas as coisas. Talvez alguns atendimentos não tenham tantas vantagens sendo realizados online e outros precisem especificamente do contato físico. Então, a forma como nós formamos pessoas para serem mais acolhedoras, cuidadosas, atenciosas, isso faz muita diferença na forma de cuidar. Né? E eu acho que a gente tem um ponto importante que o capital humano não vai sair nunca, e é a base da educação, né? É esse contato.